muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E se você quiser se apresentar, né, falar um pouquinho sobre o teu trabalho também, que eu tenho um monte de perguntas. Primeiro, eu queria agradecer, né, pela live, pelo convite. A luminosidade, não sei o que aconteceu, eu ajustei na hora que eu entrei na live, ela ficou desse jeito. Melhor assim que eu mesmo. consegui. Eu de Gasparzinho. Não, mas na tá live. bom, dá pra te ver direitinho. Tá bem iluminado, mas dá pra te ver direitinho. Ótimo. Não se preocupa, não. Então, eu sou nutricionista materno-infantil. Foi assim uma paixão que eu adquiri na vida pela nutrição. Pela minha história de vida, né? Porque eu, quando criança, tive problemas com obesidade, todas aquelas comorbidades que vêm junto da obesidade. Então, desde criança, eu decidi ser nutricionista. Mas eu nem sabia que existia essa nomenclatura materno-infantil. Queria trabalhar com crianças. E na faculdade eu comecei a conhecer mais profundamente, né? Nutrição materno-infantil e o que ela englobava, né? Então, decidi trabalhar com a materno-infantil desde a pré-concepção. Porque quando a gente cuida dos pais, a gente garante que a criança tem um futuro mais saudável. Porque não adianta a gente focar somente nas crianças se os pais eles têm uma deficiência, né, em questão de informação nutricional, porque infelizmente não é a criança que tem o poder de compra. Então, trabalhando com os pais é muito mais fácil da criança ter uma alimentação saudável, né? Sim, sim, que legal. Eu tô amando acompanhar seu trabalho. Parabéns, primeiramente. Obrigada. Eu me encontrei de verdade quando eu vi o seu e-book, que inclusive acho que é legal já falar para as pessoas que estão aqui que você tem um e-book gratuito, né? Sobre lancheira saudável. E para mim veio assim, serviu como uma luva, porque meu filho começou a ir para a escola esse ano. E aqui eles têm que levar 3 refeições de lancheira. Não é só um lanchinho. Então, tem dia que eu falo assim, meu Deus, como que eu vou garantir que ele tenha a nutrição correta, tudo certinho, né? Eu sempre fui muito preocupada com isso. Eu até brinquei nessa época de pandemia. Eu falei assim, nossa, se eu fosse trocar, porque eu sou turismóloga e tá super difícil pra gente, assim, né? A gente teve que se reinventar várias vezes. E eu, nessa coisa toda, eu acabei decidindo, não, que eu vou continuar na minha profissão. Mas quando eu pensava em alguma coisa que eu gostava, eu falava, nossa, acho que nutrição deve ser muito legal, porque eu amo, assim, a combinação. Eu acho que parece um jogo, assim, né? Que você precisa colocar as quantidades. Mas, óbvio, porque, assim, tipo, eu não tenho muito entendimento. Então, assim, por isso que eu falei, nossa, eu preciso muito ter o contato da Fran e seguir. Tô amando as suas dicas. Eu acho muito legal. Ontem mesmo você falou sobre... E eu acho legal o mix que você traz também, porque você falou ontem sobre a introdução alimentar com o milho. Achei o máximo aquilo ali, tipo, a forma. Eu não sabia, eu sempre dei o milho direto, mas se eu soubesse o cortezinho que você mostrou ali, achei sensacional. Então, já tô fazendo isso para o pessoal já te seguir, porque é muito gostoso mesmo ver a forma que você coloca, as opções, né? E também, assim, uma coisa que eu tô amando no seu feed é a questão de você colocar bastante para grávida já, né? Esse cuidado do antes. Até a pessoa que quer tentar engravidar, como a alimentação influencia, né? Então, antes de começar, tipo assim, voltar lá na frente, que eu acho que desde o início as pessoas às vezes têm dificuldade para engravidar e tem todo um processo na alimentação que ajuda também, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Gestação é micronutriente, né? A gente precisa de vitaminas e minerais de forma ajustada para garantir uma gestação saudável, porque hoje em dia a gente tem essa situação de ter um mundo muito obeso, né? Nunca se falou tanto sobre nutrição, mas também nenhum país conseguiu reduzir a percentual de população obesa no mundo inteiro. Então, quando a gente pensa em estar bem nutrido, muitas pessoas têm a falsa ideia de que estou no peso adequado, eu estou nutrida. Só que, atualmente, a gente sabe que a oferta de alimentos ricos em gorduras, carboidratos refinados, né, açúcares e sal é muito grande. E as pessoas acabam por esquecer que existe comida de verdade, né? A gente fala tanto da comida de verdade, as pessoas ficam perguntando, o que é comida de verdade? O que eu compro no supermercado não é comida? Depende. Porque quando a gente vai optar por esses alimentos que são mais prontos, né? São os ditos práticos, né? A gente acaba ingerindo muitas calorias e poucos micronutrientes, né? Poucas vitaminas e minerais. A gente chama eles de alimentos calorias vazias. Esses alimentos, né, acabam fazendo um desequilíbrio. Por quê?
consumindo esses alimentos, eu vou consumir excessos de macronutrientes, né? Os macronutrientes são proteína, carboidratos e gorduras. E pouco micronutriente, vitaminas e minerais. Então, a gente tem um excesso de calorias e uma deficiência de micronutrientes. Então, mesmo uma pessoa obesa ou no peso adequado pode estar desnutrida pelo excesso de caloria e falta de vitaminas e minerais. Mesmo E estando quais com seriam acima do peso. E quais são os exemplos desses micronutrientes? Você tem algum exemplo para falar para a gente aí? Então, os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Então, os alimentos que contêm mais vitaminas e minerais são os alimentos mais coloridos. Então, cada cor de alimento tem uma quantidade maior de certa vitamina ou mineral. A gente sempre fala, né? Precisa de ter um prato colorido. Aí sempre vem aquela pessoa, então eu vou comer M&M. Mas não é bem assim. É igual tá na moda agora falar cortar carboidrato. Pega um pão e corta no meio. Exatamente. E quando a gente Sim. fala disso, né? A gente tá falando mesmo de uma alimentação que seja mais natural, né? Que a gente volte a como era anteriormente. Uma alimentação mais da terra, né? Aquilo que a gente planta, aquilo que é minimamente processado. Por quê? Essas coisas que vêm de supermercado Menos não pacote, significa né? que as pessoas Menos não embalagem. possam. Exatamente. Não, mas não significa que a pessoa nunca mais vai poder comer. Ontem mesmo, né, eu estava de TPM e comi um pedaço de bolo de chocolate. É o que vai salvar da TPM. Então não adianta a gente correr E contra tá tudo isso, bem, né? Não é uma coisa assim, não pode comer. Mas você precisa ter um equilíbrio, né? Exatamente. E o que a gente vê hoje em dia são muitas pessoas pecando, né, na questão de praticidade. Eu quero uma coisa muito prática, então eu vou comprar esse pacote aqui porque é prático, é só abrir e comer. Quando, na verdade, né, mais prático do que você pegar uma fruta e sair comendo e sem gerar lixo também, isso é uma praticidade muito grande. Sim. Só que as pessoas acabaram se esquecendo, né, dessa possibilidade. Sim, sim, é verdade. Verdade mesmo. Eu sempre falo, nossa, eu sempre tenho uma banana na minha bolsa, porque eu acho tão prático, você não precisa lavar, não só para mim, mas para os meninos, né? Você não precisa lavar, não precisa cortar, não precisa nada, tá ali. E eu brinco, falo que banana é tipo, você pode ser café da manhã, pode ser almoço, pode ser o que você quiser, lanche. É bem fácil mesmo, né? É bem, muito, muito legal, Fran. Eu tenho um monte de dúvida aqui, um monte de perguntas que eu acho que encaixa muito com as mães, sabe? Porque aí você está falando muito legal, lindo, maravilhoso, mas como que eu faço para levar isso para a rua para o meu filho, não é? Porque assim, uma coisa é muito mais prático levar um pacotinho de bolacha, né? E eles geralmente aceitam muito melhor, lógico, acho que se você disciplinar o paladar da criança desde o início, mas tem hora que é inevitável. Quais as opções, às vezes, que a gente tem para levar? Assim, é difícil, né? Porque a gente está falando com mães que gostam de sair, gostam de viajar, né? Então, assim, aí começa a olhar as opções e fala assim, tem hora que é difícil mesmo, na rua também, né? Sim, sem dúvidas. E uma coisa que a gente precisa de ter na lancheira, tem até isso bem descrito lá no e-book, são os grupos de alimentos. Então, eu sempre faço a analogia do carro, principalmente quando eu estou atendendo uma criança. Por quê? O nosso corpo ele vai funcionar através dos nutrientes. Então, o que a gente coloca para dentro através da alimentação é isso que vai ser o nosso combustível. Então, um carro movido a gasolina, por exemplo, ele vai andar muito bem quando você for colocar a gasolina como combustível. Ele vai fazer o desempenho que ele precisa de fazer. Agora, se o carro é a gasolina e você vai colocar um álcool para ele andar, ele vai andar. Só que o desempenho dele não vai ser o mesmo do que se ele tivesse com gasolina. E aí, não, ele está desempenhando, o álcool está mais barato, então eu vou continuar colocando o álcool porque ele é mais barato. E aí você vai incluindo esse álcool, vai chegar um momento que o carro vai começar a dar aquelas freadas, né? Vai dar aquelas paradas de repente. E a mesma coisa com a alimentação no nosso corpo. Então, assim, eu comi a vida toda e não morri. Graças a Deus, né? Porque se fosse para morrer, seria veneno, alguma coisa assim. Sim. Agora, se você vai comer uma alimentação que ela não é rica em nutrientes, né? Ela não é equilibrada, você não tem uma rotina alimentar equilibrada, né? Porque o equilíbrio é a palavra-chave.
você vai Sim. continuar ofertando energia para o seu corpo, mas em algum momento ele vai começar a dar essas freadas. Então, uma queda de cabelo que aparece, um cansaço excessivo, né? Esses são os sintomas mais simples e mais comuns. Minha unha tá fraca, eu não sei o que eu faço. Eu não estou conseguindo dormir bem, estou acordando muito cansada. Então, são sinais mínimos que o corpo acaba mostrando pra gente, né? Só que hoje em dia a gente sabe que é uma correria, a gente está fazendo 15 milhões de coisas ao mesmo tempo. Sim. E aí a gente acaba não se atentando aos sinais. Então, Sim. associada a essa alimentação, isso agrava ainda mais. Por quê? Quando eu não tenho uma alimentação equilibrada, estou comendo tudo que é mais prático, acaba que o carro está freando, mas eu não tô dando ideia. Porque, essa aqui é uma pedra que apareceu, sabe? Ou um buraco que tem no meio do caminho. E a gente acaba não dando a devida importância a isso. Agora, voltando para a parte da alimentação, né? O nosso corpo, então, a gente precisa de alguns grupos de alimentos. Por quê? A gente precisa de energia para o nosso corpo, a gente precisa de regular o nosso corpo e a gente precisa de fazer a manutenção do corpo. Então, tá escutando os galos, né? Tá realmente amanhecendo aqui no Brasil. Que ótimo. Em que cidade você mora mesmo? Eu moro em Colatina, no interior do Espírito Santo. Eu sabia que era Espírito Santo, mas não sabia a cidade. Show, que delícia! Muito legal, muito legal, Fran. Pode E continuar. aí, e aí a gente precisa de energia para o nosso corpo, regular o corpo e fazer a manutenção. Regular e manutenção não, desculpa. A gente precisa de construir o nosso corpo e regular e fazendo a manutenção. E aí, da onde que vem essa energia, né? A gente fala que são os alimentos energéticos. São realmente os alimentos que dão energia, porque o nosso corpo ele precisa de uma quantidade de energia mínima para fazer as funções mínimas do corpo. Por exemplo, para pensar, para falar, eu preciso de produzir uma energia para isso acontecer. Porque quando a gente passa mal, por exemplo, fica mais debilitado, a gente não tem ânimo nem para levantar o braço. Por quê? Falta energia ali, né? O nosso corpo não está no seu estado natural. E aí, a gente precisa desses alimentos que dão energia. Quais são eles? Né? Os alimentos que dão energia são os alimentos que são fonte de carboidratos e fontes de gordura. E aí, quais são os fontes de carboidratos? São os pães, os bolos, os biscoitos. E aí, a pessoa, mas isso não é para cortar isso da minha vida? Depende. Sim. Se sua alimentação ela é rica em pão e biscoito e bolo, se é bolo confeitado, se é biscoito sem nenhuma fibra, a gente precisa de realmente reduzir drasticamente essa oferta. Agora, não há nada de mal em você comer, né? Aqui no Brasil é o pão francês que a gente fala, né? Ou uma bolachinha, se você tem um contexto todo equilibrado. Por quê? Ou tipo aquela pizzazinha no final de semana de vez em quando, né? Exatamente. Por quê? Não vai ser um prato de salada que vai te tornar saudável e também não vai ser um pedaço de pizza que vai te tornar uma pessoa não saudável. Então, é o esse equilíbrio, né? Exatamente, ele é extremamente importante. E aí, quando a gente fala em alimentos energéticos, mas o que a gente pode incluir em alimentos energéticos? Algumas, as batatas, o aipim, né? Eu não sei se aí tem aipim, mas tem muitos brasileiros aí. Sim. É difícil de encontrar, mas tem. A aveia, a gente pode fazer um bolo, uma receita de bolo, uma receita de biscoito, o cookies, né? Que a gente pode fazer, usar aveia, a farinha de aveia, a gente pode usar um trigo integral. Por quê? Porque quando a gente pensa em carboidratos, o que seria ruim dele é ele perder a fibra, né? Porque a gente sempre fala, quando é para cortar carboidrato, é para retirar as farinhas brancas. Mas o que tem de mal nessas farinhas brancas, né? Sim. É a falta de nutriente e a deficiência de fibras. Por quê? Quando a gente não tem fibra na nossa alimentação, a absorção é muito rápida do alimento, né? O nosso corpo digere ele de forma mais rápida.
e a gente se sacia com menos tempo, né? Então, por menos tempo, né? Então, comi um pedaço de pão agora e daqui a meia hora eu já vou estar com fome. Então, quando a gente tem isso, tem uma alimentação equilibrada, a gente se sente saciado por um período maior, para não precisar de ficar se alimentando mais vezes ao longo do dia e acabar ultrapassando, né? Consumindo mais energia do que a gente precisa. E isso para todo mundo, para o adulto, para a criança, para quem está iniciando, até assim, uma criança menorzinha também é mais ou menos a mesma estrutura. Lógico, eu sei que tem diferença, mas é para todo mundo. Exatamente, para todo mundo. O que vai mudar são as quantidades. Porque uma criança menor não vai consumir a mesma quantidade que um adulto. E aí você falou do milho também, né? O milho é uma excelente fonte de carboidrato e riquíssima em fibra, que a gente pode cozinhar, armazenar de forma correta e levar para qualquer lugar. E não é uma coisa que vai soltar muito farelo, não é uma coisa que vai demandar muita... você fazer todo aquele quadro, né, para você levar para algum lugar. Então, assim, e as crianças amam comer o milho. E é super fácil mesmo, né? Não é uma coisa que você cozinha ali rapidinho e pronto. Tem várias opções. Eu queria falar um negócio do carboidrato, que olha que engraçado, né? Quando meu primeiro filho nasceu, eu falei, eu quero que ele seja super saudável, que ele coma só isso, aquilo. E eu não dava pão para ele, por um bom tempo, assim, tipo, não dava pão. E aí eu fui levar ele Aqui a gente não é tão fácil o acesso a nutricionista. A gente tem que ir primeiro num clínico geral, aí se tiver... Eles são bem mais tranquilos, assim, não é que você pode ir direto, você precisa de um encaminhamento e demora para você conseguir esse encaminhamento. E aí a clínica geral já me falou, não, você precisa dar pão para ele. Ele tava, tipo assim, ficando magrinho, sabe? Porque a gente realmente às vezes erra querendo acertar, né? Assim, eu achava, não, pão é ruim, porque pão é ruim para mim. Mas não é exatamente assim, né? Tudo precisa realmente ter um equilíbrio, né? Aí eu lembrei disso agora que você estava falando aí, que a gente às vezes acha que tudo é ruim e também acaba cortando de uma forma errada, né? Exatamente. O pão não é um alimento essencial, mas já que existe, a gente pode incluir. Então, assim, o que vai ser essencial para a criança se desenvolver da forma correta? Para eu, né, como um adulto, comer de forma saudável. Você consumir aquilo que a terra fornece, né? Então, assim, o pão é uma modificação, já é aquele alimento fornecido pela terra de forma modificada. Mas não significa que é um alimento ruim porque modificaram. Vai depender de como é a composição deles. E aí, outro grupo de alimentos que faz parte dos energéticos são os alimentos que fornecem gordura. E aí, quais seriam esses alimentos? As castanhas, que é muito, muito, muito fácil de você carregar para qualquer lugar. Não solta nada de farelo, não solta líquido, não solta... Não precisa cozimento, nada, né? Não cozinha, fica seca, tem uma durabilidade melhor. Então, assim, é uma coisa muito bacana de você colocar para te fornecer energia. Fran, mas só castanha? O que eu combino com essa castanha? Você pode fazer um mix, né, de castanhas com frutas desidratadas, que é uma coisa simples de você carregar, que são fontes tanto de energia quanto de vitaminas e minerais, e as castanhas, principalmente, elas são riquíssimas em minerais. Ninguém dá nada por elas, né? Mas elas assim, são fontes riquíssimas de micronutrientes, por mais que elas sejam meio que colocadas de escanteio. Sim. Muitas pessoas têm medo de consumir castanha, mas porque castanha é gordura, é muito calórica. A caloria conta, mas é muito mais importante você olhar a qualidade do alimento do que olhar pela quantidade de calorias que ela vai te oferecer. Sim. Então, aqui, o que a gente já tem nessa lancheira, né? Milho, castanhas, aipim, batata doce, inhame que a gente pode colocar, um pão que seja mais natural, um cookie que seja um cookie de aveia. Tem até a receita no meu e-book do cookie de aveia. A gente vai fazendo esses ajustes, né? Porque a gente sabe que as crianças querem aquilo que seja mais
prático também, né? Que É. seja gostoso. Uma coisa que foi sucesso aqui desde pequenininhos também foi as uvas passas, que elas são pequenininhas, acho que eles pensam até que era chocolate. Pequenininho, eu brincava que é o MM deles, né? O MM saudável. E aí, assim, criança, bebê, né? Eles gostam muito de ficar pegando, assim, coisinhas pequenininhas. Então, sempre funcionou bem na lancheira. Já fica aí a dica para as mães. É verdade. E eu não sei se aí tem, mas aqui é muito comum de encontrar biscoitos de arroz, aquelas bolachas de arroz. Tem, a gente Que usa muito. Exatamente, que é uma fonte de carboidrato, porque o arroz integral é uma fonte boa de carboidrato, que a criança pode ter na bolsa, sempre, a mãe pode ter sempre na bolsa, um biscoitinho de arroz, que a criança vai comendo aquilo igual uma pipoquinha, sabe? Sim. Pipoca também é muito bacana, que você pode acrescentar. Só que aí tem a questão de armazenar de forma correta, para não acabar murchando, né? Então, você precisa de vedar ela bem. Mas é uma opção muito boa de você levar para um passeio, levar para um parque. Então, a gente vai fazer um piquenique no parque. Aqui a gente pode levar milho cozido, banana cozida, pode levar uma banana, castanha, pipoca. Então, assim, a gente já abriu um leque, né? Eu sempre falo aqui, quando a gente muita gente chega no consultório achando que, não, nutricionista vai me tirar tudo. Mas já chega pedindo assim, ô Fran, não me tira tal coisa, não. Porque eu gosto muito. Eu falo assim, mas calma, deixa eu te conhecer, o que você precisa. Porque quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente pensa, não, vou fazer dieta. Eu não vou poder comer nada. Mas a verdade é o contrário. É um leque que se abre muito grande. Você vai dar mais opção para a pessoa, né? Exatamente. Porque as pessoas acham, não vou poder comer nunca mais das coisas que eu gosto. Mas quando a gente vai fazer o recordatório, né? Quando a gente vai recordar aquilo que a pessoa tem hábito de comer, ela come o quê? Pão com manteiga de manhã, de tarde, biscoito com café, de noite, pão com manteiga de novo. Então, assim, fica o dia inteiro comendo a mesma coisa e acaba tendo dificuldade de receber novos alimentos. Sim, então, por isso que é importantíssimo a gente ter esse retorno do paciente e ele também entender que é uma abertura de leque para ele, né? Eu sempre falo assim também que aqui, né, morando na Austrália e criando brasileirinhos, né, a gente teve um mix muito bom, assim, eu consegui equilibrar, pegar a parte boa da Austrália e a parte boa do Brasil e juntar os dois, assim. Então tem muita coisa legal que eu aprendi aqui também, que não sei se, talvez não seja tão normal no Brasil, ou às vezes, faz 9 anos que eu saí do Brasil, e eu não tive filha aí, então eu não sei como que é, mas, por exemplo, aqui nas lancheiras de manhã, porque eu até falei, até perguntaram, alguém falou que eu levo 3 refeições para ele na escola, né? Tem uma que eles chamam de crunch and sip, que é o barulhinho que quando você morder, né? Tipo, aí tem que levar ou um vegetal ou uma fruta, tem que ser, porque eles tentam incentivar, o que eles ensinam a gente aqui, eu acho que deve fazer sentido para você, que você tem que começar, porque isso é às 10 da manhã, esse primeiro lanche. E aí você fala, mas um vegetal, geralmente assim, eu mando pepino, cenoura, vagem, já mandei, sabe? Coisas cortada no palito, né? Isso mesmo. É muito comum. Nas festinhas de aniversário sempre tem cenoura. Eu fico morrendo de vontade de comer coxinha, mas sempre tem essas coisinhas assim com hummus, sabe? Com dip. E aí, assim, esse é o lanche, o primeiro lanche da manhã. Aí depois, acho que umas 2 horas depois, tem mais um lanchinho, que daí geralmente eu mando essa bolachinha de arroz com mais, tipo, um suquinho de maçã, água de coco, alguma coisa assim. E aí o almoço, que é bem complicado, porque ele fica na escola até as 3 da tarde. Por isso que tem que mandar bastante coisa. É diferente do Brasil, é quase que um semi-integral, né? Uhum. E aí o almoço eu tento fazer assim, tipo, eu brinco, eu falo assim, porque é difícil, a nossa cultura que é o arroz e feijão, né? Eu quero que meu filho almoce o arroz e feijão. Só que não dá para ele levar arroz e feijão na escola, porque eu até já tentei, eu já mandei o arroz para ele, só tipo com um monte de legumes e tal. Só que é difícil para ele pegar a colherzinha, parar, porque eles comem tipo no parquinho, assim. E ele tem 5 aninhos, né? Daí comer com a colherzinha. Aí o que eu fiz? Eu falei que, eu não sei se é muito comum no Brasil, mas eu pego o wrap, tipo aquele pão, de preferência integral, e aí eu faço tipo um burrito, que aqui é muito comum, que é o arroz e feijão num pão. É engraçado isso, mas tipo assim, aí eu faço aquele sanduíche. Pra quem não tá acostumado é estranho, mas é a forma que eu encontrei pra ele comer, tipo, a comida nossa de verdade. Aí fica tipo um sanduíche mexicano, porque vai feijão, vai carne, o que tiver ali. E a gente coloca muito aqui também no pão, no sanduíche, porque o australiano, ele almoça, é diferente do Brasil, ele almoça sanduíche, porque por conta dessa cultura da escola, né?
E aí, à noite, ele janta comida mesmo. Só que janta super cedo, porque a rotina aqui também ela é mais cedo. 6 da tarde, mais ou menos, é o horário que a gente janta. E aí, a Então, gente estou te coloca segurando muito... aí mais tempo, né? Oi? Então, eu estou te segurando mais tempo, né? Já era para estar dormindo. Isso, não, mas hoje é sexta-feira, é tranquilo. E aí, aqui a gente coloca muito abacate também, que é uma gordura boa. Eu lembrei de falar isso a hora que você falou das gorduras. Então, a gente acostumou a comer sanduíche com abacate, sushi com abacate, sabe? Aí, abacate em tudo. É uma alternativa bem legal. E até para quem está na introdução alimentar, é uma coisa que eu fazia sempre. Eu pegava um abacate, porque o abacate o que é? Só cortar e levar uma colherzinha ali, tipo, você leva na hora mesmo, não precisa lavar. Eu sempre falo disso, que eu procuro alimentos que você não precisa, tipo, de uma torneira ou de um cozimento, principalmente quando a gente sabe que a gente sai muito aqui para viajar. Então, tipo, pego o kiwi, a banana, como eu falei, mexerica, tipo, essas frutas que você não precisa se preocupar muito com a casca, né? Até porque eu tô Uhum. falando isso porque a Raquel aqui em cima, ela perguntou sobre... Ela falou que tá indo para um hotel, ao inclusive, e ela tá pensando o que vai fazer com o bebê dela, que é pequenininho, né? Eu acho que tem... Depois vou falar para ela falar. Ela tem usado muito o abacate aqui. Quanto tempo tem? Acho que é 7 meses, né, Raquel? Bom, enfim, introdução alimentar, né? A gente sabe que é a partir dos 6 meses. E dentro de hotel, até para responder a pergunta dela, que eu fazia isso, eu pegava um abacate, pegava banana, porque a criança, na verdade, ela não tem muito. Quando está na introdução alimentar, a gente acha que o alimento, pelo menos aqui, eles ensinam muito pra gente assim que não existe muito uma ordem da introdução, né? Como eu falei, a banana, às vezes, ela pode ser um almoço. Tem muita gente que almoça, né? Coloca na comida. Então, às vezes, esse tipo de combinação também que as pessoas têm um pouco de medo, né? De ter o milho como lanche e depois inverter, às vezes, alguns papéis e fazer essa mistura. Ter a cenoura como um lanche e depois no almoço ter uma outra coisa, né? Isso é que eu sempre fiz. Quando eu viajava com os meus em hotel, assim, precisava ter alguma coisa do buffet ali, eu sempre tentava também, tipo, ovo também, não sei com qual idade geralmente faz a introdução. Porque eu sei que no Brasil tem algumas coisas que são diferentes. Mas se já estiver comendo ovo, é uma boa para fazer em hotel. E aí você vai tendo ali, porque sempre tem um lugar que você pode pedir uma comida sem sal, enfim. Só para responder ali, mas se você quiser introduzir alguma coisa, falar alguma coisa mais da introdução alimentar também, de opções que a pessoa pode ter, né? Na Uhum. rua. O Respondendo. ovo, ele pode ser inserido desde o início da introdução alimentar. Não tem mais Ai, essa... porque agora a gente tem a janela imunológica, né? Que é dos 6 meses aos 9 meses de legal. nascimento. Eu fiquei preocupada de falar, porque é isso, a orientação aqui é essa também. Aqui eles falam para dar tudo, até manteiga de amendoim. Mas eu sei que no Brasil algumas coisas são um pouco mais iogurte, acho que é um pouquinho mais para frente, né? Não sei se ainda é Então, assim. agora, por conta dessa janela imunológica, que agora é bem difundida, né? Muitos estudos comprovando isso, é um período em que a criança ela precisa de ter contato com as proteínas de alguns alimentos, principalmente esses que têm maior potencial de alergia, porque Sim, quanto mais a gente tarda de oferecer esses alimentos com maior potencial de alergia, maior é a chance da criança desenvolver alergia. Por quê? Demorou muito para oferecer. A criança, quando tem um contato, sei lá, aos 4 anos de idade, porque a mãe ficou muito receosa, ai meu Deus, vou dar camarão, a criança vai começar a ter ataque e o que eu vou fazer? Aí a mãe oferece com 4 anos de idade. A chance da criança desenvolver alergia é muito maior do que se ela tivesse oferecido entre os 6 meses, né, e os 9 meses de idade. É claro que a gente não vai oferecer em grande quantidade, a gente não vai sim. oferecer diretamente para a criança, né, em algumas situações. Às vezes só encostar um pouquinho a boca, né? Porque eles precisam provar só, assim. Exatamente, eles só precisam de ter esse contato mesmo com aquele tipo de alimento. E aí, isso que você falou foi muito bacana, uma coisa que me chamou a atenção, que você falou assim, porque a gente leva para o primeiro lanchinho do dia vegetais. E aí, muitas pessoas falam assim, nossa, mas você come isso? Eu não consigo comer isso de café da manhã. Geralmente, quando as pessoas dizem que elas não conseguem comer tal coisa de café da manhã, é porque elas não estão com fome naquele horário. Porque aqui no Brasil falam muito, né? Nossa, que fome. Na fome a gente come até pedra. E é mais ou menos por esse lado aí mesmo. Porque quando a gente está com fome, a gente não faz seleção de alimento. Ah, não, é que tô morrendo de fome e queria comer um bolo de chocolate. Tô morrendo de fome, eu queria comer um pão com ovo. Na fome a gente pega o que tiver ali na frente. Sim, e também, exatamente, você falou uma coisa chave, que daí, se você levou o bolo de chocolate, é óbvio que você vai comer o bolo de chocolate, mas se você levou a cenourinha,
É uma boa, né? E cenoura também é uma coisa que não precisa de tanta conservação, não sei como fala. Tipo assim, você não precisa ter você colocar num potinho ali, já vai ficar bom, fica por horas ali, não precisa estar no gelado, nada assim. Então você vai aprendendo que dá pra ter uma vida saudável, uma opção. E eu acho que as mães, eu falo que eu me tornei mais saudável depois de ter eles também, porque eu tenho que fazer uma lancheira para eles, eu já faço para todo mundo. E aí a gente acaba comendo mais fruta, fazendo mais opção, assim, melhor, né? Com certeza. E criou-se, né, muito essa história de que, não, tal alimento é alimento para lanche. Agora, outro alimento, eu não consigo comer, por exemplo, uma carne de manhã. Não consigo comer ovo de manhã, porque ovo é comida de almoço. Carne é comida de almoço ou jantar. Então, não existe em nenhum lugar essa definição de que tal comida é para almoço, tal comida é para lanche. Comida é comida, né? Então, assim, comida é para saciar a gente, né? E nos nutrir. Sim. E aí, aqui no Brasil, né? Você falou do abacate. Eu sou apaixonada em abacate. Odiava, confesso. Não gostava. Porque aqui no Brasil a gente é acostumada a comer o abacate doce. Doce, ou na batida. Ou, na minha infância eu comia muito abacate com mel, abacate com açúcar. E eu acabei assim... Eu vou te falar que eu também não gosto. Eu só comecei a gostar do abacate aqui porque ele é a opção salgada, né? E aí eu falei assim, nossa, abacate não tem muito um sabor, né? Ele é muito neutro, então a gente consegue brincar muito com ele. E aí eu falei assim, já tinha consumido guacamole, e eu falei assim, vou fazer um creminho de abacate aqui. E aí é tão simples, assim, chega a ser... Sim. Surreal. Por quê? Você pega o abacate, porque quando ele tá maduro, ele é muito molinho, né? Então você amassa no garfo, joga sal e limão, né? O limão para ele não oxidar, não ficar preto e nem amargo. E aí você mistura aquilo. Se você quiser, você pode colocar um temperinho, você pode colocar um atum, você pode colocar um tomate. E aí você já tem um creme para você, ou uma maionese, né? Que as pessoas aqui no Brasil amam maionese. Você já tem um creminho para você colocar por cima da salada, para você rechear um pão, você fazer um sanduíche saudável. Então, essa abertura de mente, sabe, para alimentação, você não ficar só presa e ter aquele receio, né? De, nossa, mas isso aí vai ficar bom? Nossa, me deu até água na boca, que eu adoro avocado, acostumei. Aqui, sabe como que eles fazem com limão, igual você falou, e colocam também com queijo? Chama queijo feta. Eu nem sei se tem no Brasil esse queijo. É um queijo meio granuladinho, assim. Acho que ele é diferente. Aí ele fica azedinho também junto com o limão. Nossa, fica muito bom. Fica. E aí, assim, uma boa opção aí para o almoço. Aí na Austrália. Então, o que a gente pode fazer? Pegar um pão que seja mais saudável. Colocar um abacate com alface, tomate, você põe uma porção de proteína. O que mais que a gente pode fazer? O próprio milho pode ser uma boa fonte de carboidrato para um almoço. Aí a gente mistura com algumas outras fontes de proteína. Depois vou falar direitinho dos demais grupos de alimentos. Então, assim, mesmo ter essa viradinha de chave, né? De que não é só o arroz e feijão. Sim. Fran, o que a gente pode fazer para reduzir, então, esse pãozinho para colocar o arroz e feijão? A gente pode envolver numa folha de couve, eu não sei se aí tem, né? Aqui no Brasil, a gente faz muito com repolho, né? Aquelas trouxinhas de repolho, coloca a comida dentro e leva também para alguns locais. Legal. Então, são estratégias bem bacanas, né? Que a gente consegue continuar oferecendo alimentação saudável, mesmo fora de casa. Para Raquel, né, que perguntou. Raquel, que vai para um resort, é muito interessante a gente olhar primeiro as opções que tem lá no cardápio. Por quê? All inclusive, né? Então, assim, fica aquela coisa, aquele banquete. Então, a gente fica assim, meu Deus, tô fora de casa, paguei por isso, eu tenho que comer isso. Sim. Então, não necessariamente é assim. A gente tem que... É claro, eu quero comer um bolo hoje. Tudo bem, é o equilíbrio. Agora, você comer aquilo, você ter essa mentalidade que não, eu paguei por isso, então eu tenho que comer tudo que tem aqui. Isso não existe. Então, você vai seguindo a sua fome, essa sua sociedade. Eu tenho esse problema. Eu falo que eu não sei lidar com all inclusive.
Quero comer tudo, mas aí eu acho que é uma estratégia boa, porque ele sempre tem muita fruta, né? Assim, omelete, coisa que dá pra gente comer bem com outras opções também, né? E aí a gente consegue, primeiro, né, quando a gente vai, isso vai tanto para all inclusive, tanto também para um almoço num restaurante. Então, a estratégia é sempre você olhar aquilo que tem de opção na bancada dos alimentos, para depois você fazer a sua escolha. Porque se a gente vai vendo o que tem já jogando tudo dentro do prato, a gente vai enchendo o prato de comida e quando a gente vai ver, chega no final, na parte da salada, que geralmente está sempre no final, não cabe mais nada. E aí, quando você tem essa consciência do que tem ali para você pegar, você faz uma escolha mais consciente. Então, isso te ajuda a fazer uma escolha mais saudável e consciente da sua alimentação. Sim, sim. Eu lembrei de uma outra coisa também que aqui eu sempre falo, tem até um Reels que eu fiz esse tempo atrás. Meu filho Samuel, ele ama brócolis. É engraçado, né? É difícil criança que ama brócolis, mas é aquela coisa de estar sempre falando ali para ele. E é uma coisa também que a gente aprendeu a levar, assim. Então, é muito fácil, né? Você pode colocar num potinho, levar para qualquer lugar. Eu tenho um potinho termos que eu sempre falo também. E é uma estratégia legal que até em hotel eu já cozinhei brócolis, eu falo. Porque eu pego esse potinho, eu pego água quente, coloco ali, porque não precisa estar super... A não ser que seja na introdução alimentar, que tem que estar bem molinho, né? Mas se for, tipo assim, mais durinho, eles adoram. Ele pega, às vezes, no parquinho mesmo, a gente faz aquela lancheira com brócolis mesmo. E para algumas pessoas pode parecer estranho, mas é questão de hábito mesmo, né? E a gente poder, assim, eu acho que tá vindo uma geração de crianças mais saudáveis aí do que a nossa geração, que foi, Graças a acho que foi Deus. estragada pela traquinas. Né? E as pessoas olham, né, com um olhar de dó da criança. Tadinho, Sim. seu filho não come isso. Tadinho, seu filho não come doce. Como Sim. se fosse... E chega a ser contraditório, né? Porque a pessoa fala assim, ah, tadinho, não come doce. Mas essa pessoa que fala isso, geralmente é aquela pessoa que está cortando doce porque ela precisa de emagrecer. Então, Sim, assim, isso mesmo. por que você está oferecendo uma coisa que você sabe que não vai te fazer bem, que você está tentando cortar na sua rotina alimentar, e para a criança isso é bom? E isso é um problema muito grande no Brasil, porque tem muita opção boa de doce. Quando eu vou para aí, eu fico assim, louca. E um dos motivos que às vezes eu penso assim, nossa, ainda bem que a gente tá por aqui, porque eu sei que eu sempre ia ter uma tia, avó, que sempre quer dar. Aqui a gente conseguiu ficar um pouco mais. E ainda assim, eles gostam, lógico, criança, né? O meu de 2 anos ainda não tem muita noção, mas o de 5, assim, fala, nossa, fica encantado, sabe? E ama. Eu acho que também, né? Eu gosto muito. Meu problema, eu falo, meu problema é doce. Doce, assim, a sobremesa, aquela coisa gostosa. Mas, como você falou, a gente tem esse equilíbrio, né? E aí, além dos alimentos que fornecem energia pra gente, que a gente precisa de incluir na lancheira, outro grupo são os alimentos construtores. Por quê? A gente precisa de construir o nosso corpo. Então, a gente precisa de alimentos que vão nos ajudar a edificar esse corpo. Então, eu sempre falo que são os tijolinhos do nosso corpo. Sim. Porque, principalmente para as crianças que estão em fase de desenvolvimento e crescimento, elas precisam desse grupo de alimentos. Então, são os alimentos que são fontes de proteína. E aí, quais são esses alimentos? São as carne, independente de qual for, porco, boi, peixe, frango. Então, são as carnes, os queijos, os leites, né? E os derivados, os ovos. Ah, Fran, mas e para quem é vegetariano, quem é vegano, o que a gente faz? A gente tem as proteínas vegetais, que vêm do grupo das leguminosas. Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Então, assim, são também fontes de proteínas que vão auxiliar para que a criança cresça e se desenvolva de forma saudável. Então, mesmo que você não tenha, por exemplo, uma carne no prato, não significa que aquela criança vai estar desnutrida. Ah, mas ela não tem uma carne, mas tem uma porção, 2 porções de ervilha. Então tá tudo certo, porque ervilha é uma fonte de proteína vegetal. Então a natureza é muito sábia, né? Deus cria tudo. Deus preparou tudo certinho ali, combinação, né? E você sabe que essa coisa da ervilha é engraçado? Porque eu lembro quando eu era pequena, eu via nos filmes, aqueles filmes americanos, você vê uma carne e ervilha
complementando. No Brasil, a gente come diferente, né? A gente come ervilha como, tipo, ervilha, o milho no molho. Tipo assim, não come como feijão, né? Como uma porção de feijão ali. E aqui eu aprendi. E a ervilha é uma boa também para levar na lancheira, porque eles conseguem pegar, né? Como eu falei, a criança gosta dessas bolinhas, eles acham super interessante. A gente usa muito aqui a ervilha congelada. Não sei se tem aí no Brasil, que ela tem uma textura melhor do que a de lata, né? Nossa, ela é 1000 vezes melhor. Eu não gosto da ervilha enlatada. Até em nutrientes, acho que ela é melhor, né? Porque a ervilha enlatada, ela fica na salmoura, né? Então ela é cozida e ainda ela fica já naquela água com sal. E aí, além dela ficar extremamente salgada, ela fica muito macia. Molenga, então, né? Ela perde até a cor, né? Perde a cor e fica com uma textura muito, muito diferente do que ela realmente é. Já congelada, assim, a gente realmente come com os olhos. Então, quando você vai colocar para a criança uma ervilha enlatada e uma ervilha congelada preparada lá na frigideira rapidinho, é outra coisa. Obviamente, a criança vai optar pela congelada, porque a cor é muito mais chamativa, a consistência é muito melhor, ela fica muito mais bonita. Então, a criança vai acabar optando por esse tipo de alimento. Isso, e até falando como mãe aqui de praticidade, né? Eu sempre tenho essa ervilha congelada, porque às vezes você fala, não tem um feijão cozido, alguma coisa. Então você tem aquela ervilha ali, eu tiro, eu só coloco um pouquinho de água quente. Daí ela já fica ali e pronto, sabe? Aí é tipo 1 minutinho, então não tem muita desculpa, não tinha um legume em casa hoje e tal. Sempre tem alguma coisa, né? Que você pode dar um jeito. Hoje em dia com air fryer, né? A gente coloca as coisas lá na air fryer e vai fazer o que a gente precisa de fazer. Ela vai apitar quando a gente precisar de voltar. Nossa, é muito rápido. Eu faço muito batata doce, eles amam. Fiz hoje, inclusive, fica bem torradinha. É uma opção bem legal para variar, né? Para ter. E eu ia falar também que você falou do grão de bico. É assim que a gente faz o hummus, ou compra mesmo pronto. Que é só bater, na verdade, acho que coloca, se você bater o caseiro, deve ser bater o chickpeas, a grão de bico com algumas coisinhas, tipo os temperinhos lá, você já tem um creminho, igual a gente falou do abacate, né? E aí você pode usar, tipo, com a cenourinha ali, eles adoram esse negócio de ficar pegando, assim, tipo, como se fosse um patezinho, sabe? Uma coisa que é bem bacana também de colocar junto com essa cenoura e com esse pepino, é a abobrinha em rodelas. Eu não sei se aí tem como tanta facilidade. A zucchini, é a abobrinha. Isso, parece... é a zucchini mesmo. Sim. Aquela mais... Parece um pepino, né? Isso aí. Ela fica muito saborosa. Então, mas aí você faz ela cozida como? Não, vou só fatiar mesmo. Só fatiar ela. Ah, ela pode comer crua? Pode. Eu não sabia. Fica aquele crack-crack, né? Que as crianças adoram. Sim. E você vai passando ela. Você pode fazer um patezinho, um hummus, né? Você pode fazer esse creme de abacate. E mesmo assim você tá comendo uma alimentação saudável e gostosa e muito prática. Sim, eu adoro essa abobrinha. E eu não gostava também no Brasil, eu aprendi aqui. Eu gosto tanto que eu ponho em tudo, assim, tipo, de manhã no ovo eu ralo ali, mas eu sempre faço, pelo menos eu faço grelhada, eu faço na air fryer também, mas é bem boa mesmo. Aí eu, assim, os meninos hoje, eles ainda não são muito, eles comem todos os que eu falei, mas o zucchini, a abobrinha, eles comem assim e tal. Mas eu acho que eu coloco tanto, eu faço tipo muffins pra eles, coloco que eles vão gostar. Eles nem sabem que tá lá, então eles vão pegando o paladar, porque eu acho que isso também né, uma coisa assim, eu sempre fiz, tipo, muita coisa, tipo, misturo ali e vou colocando, assim, uma coisa que eu sempre faço também, tipo, colocar, eu tô tentando lembrar o nome da folhinha verde, que é bem escura. Espinafre? Espinafre. Eu coloco espinafre em tudo que eu posso. Em vez de colocar um alface, eu tento colocar o espinafre, que eu acho que tem mais nutrientes, né? Eu tô querendo dar de entendido aqui do assunto. É bom variar, né? Porque se a gente sempre tem o mesmo alimento, a gente vai sempre receber os mesmos nutrientes. Então, uma coisa que a gente incentiva também como promotor de saúde é essa variedade de alimentos, porque a gente tem uma oferta muito grande de alimentos naturais. Então, essa variedade, né, a gente ficar fazendo esse rodízio, é claro que a gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer todo dia uma coisa diferente, uma coisa nova, mas você ter, quanto mais variado for, é melhor. Então, não consigo todo dia, mas se você consegue 2, 3 vezes na semana, tá excelente, é melhor do que você oferecer sempre a mesma coisa. Se você pensar, né, são 7 dias. De repente, eu só cozinho. Tem gente que tem que cozinhar 1, 2 dias na semana. Já vai dar uma boa variedade, né?
Com certeza. E aí a gente já incluiu 2 grupos de alimentos, né, na nossa lancheira. Os que fornecem energia e os que ajudam a construir o corpo. E agora a gente precisa daqueles que vão dar a manutenção, aqueles que vão passar, né, fazendo toda a manutenção, todo o reparo que a gente precisa, que são os alimentos reguladores, que vão ajudar a regular o nosso corpo. Esses alimentos reguladores são aqueles alimentos que são ricos em vitaminas e minerais. Então, quais são esses alimentos? Os que são coloridos. Então, o que a gente vai oferecer, né? Porque eu sempre falo dos coloridos. Porque cada cor, como eu falei lá no início da live, cada tipo de alimento, cada cor do alimento tem uma quantidade de nutriente maior. Por exemplo, os alimentos alaranjados, eles têm uma quantidade de vitamina A maior. Os alimentos verdes escuros, eles têm uma quantidade de ferro maior. Então, é tudo muito certinho. E aí não significa que os alimentos que são brancos não tem nada, então a banana não tem nenhum nutriente. Tem. Só que os alimentos que os nutrientes da banana ali, né? Que ela tem maior quantidade daquele tipo de nutriente. E quanto mais colorido é o alimento, maior quantidade de fitoquímicos, né? De antioxidantes ele também vai ter. Então, por quê? É isso que vai conferir a cor àquele tipo de alimento. E aí a gente tem o que de regulador, né? As frutas, as verduras, que a gente consegue incluir isso na alimentação. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, eu quero fazer uma lancheira completa. Então, eu coloco uma fruta ou uma verdura, né? Por exemplo, cenoura. Coloco a cenoura, coloco um creminho de abacate, que vai ter gordura e vitaminas. E vou colocar um ovo, que o ovo e abacate combinam bastante também. Ou então, o que você pode fazer? Um biscoitinho de arroz, uma bolachinha de arroz com creme de abacate e ovo cozido, cortado por cima. Então, assim, é uma composição riquíssima em vitaminas, minerais, em macronutrientes, né? Como eu disse anteriormente, proteínas, carboidratos e gorduras. Então, e um lanche que a criança consegue carregar para qualquer lugar. Sim. Então, assim, a gente tem aquela mentalidade de que precisa de muita coisa, que precisa de fazer coisas difíceis, que você comer de forma saudável é caro, é difícil, você não consegue preparar nada. Então, pensa, bolacha de arroz, você compra em qualquer lugar. Ovo, você deixa cozinhando e vai fazer suas coisas. Abacate, você amassa na hora e prepara. Então, assim, é extremamente importante ter essa virada de chave, porque às vezes a gente põe o empecilho na frente antes de tentar. É claro que quando a gente vai construir o hábito, né, a rotina, diferente daquilo que a gente tinha, vai ser difícil no início, porque tudo que faz a gente mudar não é simples. Então, assim, tô acostumada a comprar um pacote. É bem mais fácil você comprar um pacote, passar lá e fazer um estoque de pacote em casa para você só pegar na hora de sair, do que você gastar 10, 15 minutos fazendo um lanche rapidinho. Sim, então, verdade. Inicialmente, demanda tempo, demanda esforço, força de vontade, ter disciplina, porque você está fazendo algo que era fora da sua realidade, da sua rotina. Sim, sim, isso mesmo. E aí, uma coisa que é importante falar. E aí, tá bom, levo isso. Mas a criança vai beber o quê? Né? Que também tem que beber alguma coisa, criança, né? Pode levar suco? Eu sempre prefiro que a criança leve a fruta na sua forma natural. Por quê? Porque quando a criança está consumindo o suco, ela está consumindo a fruta batida. Então, quando a gente bate a fruta, e algumas pessoas ainda incluem açúcar, né? Ou adoçante para mudar o sabor. Então, quando a gente bate a fruta, o que acontece? A gente perde toda aquela fibra que ela tem. Porque, além de bater, a gente ainda vai coar, né, na peneira, porque não pode ficar nem um fiozinho para a criança. E aí, quando a gente faz isso, a gente concentra o açúcar da fruta ali. E quando a gente tem o açúcar da fruta concentrado ali, a gente vai oferecer para a criança uma grande quantidade de açúcar com açúcar adicionado. E aí,
vai fazer, porque às vezes a criança começa pelo suco, então vai fazer com que ela se sacie de forma mais rápida, não coma aquele alimento saudável que ela levou, ou qualquer outro alimento. E, depois, por exemplo, bebi o suco, enchi muito rápido, né? Então fala, tô cheio, não quero mais. Mas daqui a 10, 15 minutos, ela vai estar com fome de novo. Isso por quê? Porque retirando toda essa fibra, a gente não vai conseguir fazer com que ela absorva de forma mais devagar. Porque a fibra, ela tem um papel de frear mesmo, né? Ela freia a liberação de açúcar no sangue, né? Porque se a gente não tem fibra, o nosso corpo absorve muito mais rápido. E o açúcar vai sendo jogado com maior rapidez no sangue, né? E também ela freia a absorção, né? Então, a digestão. Então, vai deixar a gente saciado por mais tempo. Então, se a gente não tem isso, não tem como a gente ficar saciado e não tem como a gente fazer esse controle de glicemia, né? Do açúcar no sangue. Por isso que é extremamente importante a gente ter essa alimentação rica em fibras. E aí, mas meu filho tem o hábito de tomar um suco. O que a gente faz? A gente pode fazer estratégias. Mas se eu quero tirar o suco, a gente vai reduzindo. Se toma todo dia, a gente leva 3, 4 vezes na semana, até reduzir a tudo, né? Vai reduzindo aos poucos. Faz um suco verde. Por quê? Sem coar. Porque assim a gente consegue preservar mais fibras naquele suco. Mas é importante mesmo conter água. Porque se a criança está com sede, não é o suco que vai matar essa sede, não é o refrigerante que vai matar essa sede, não é a água de coco que vai matar essa sede, é água. Então é extremamente importante a criança se manter hidratada e bebendo água. Porque tudo isso tem caloria, né? Então se a criança vai trocar a água pelo suco, ela vai ingerir calorias desnecessárias ao longo do dia. E isso vai acarretar em sobrepeso, né? Lá na frente, podendo virar uma obesidade. Sim. E a gente sabe que a obesidade na infância, como eu fui obesa na infância, né? Eu acabei tendo a primeira menstruação aos 10 anos de idade. Nossa. Por quê? A gordura, ela é como se fosse uma chavinha que liga, né, a produção de hormônios. E principalmente os hormônios sexuais. E aí, quando você tem excesso de gordura, os hormônios sexuais, eles produzem em grande quantidade, fazendo com que a criança, ela fique precoce. Eu menstruei com 10 anos de idade. Então, hoje em dia, a gente já tem crianças meninas que menstruam com 9, 10 anos, pelo excesso de gordura no corpo. Porque quando a gente está obeso, a gente tem uma descompensação muito grande no nosso organismo, né? Ele está muito sobrecarregado, ele precisa de fazer mais força para aguentar aquele peso, é muito mais do que ele consegue. Então, são coisinhas que a gente consegue ajustar desde a infância para que, pensando a longo prazo, né? Então, assim, eu comi a vida toda e não morri, mas como está a minha saúde hoje em dia? Eu acho que vale muito essa reflexão para os pais, né? Para os cuidadores. Porque todo mundo fala isso. Aqui não, tadinho, não come açúcar, mas eu comi biscoito a vida toda e não morri. Não tem problema. E aí, quando a gente para refletir como é a alimentação, como está a nossa saúde, como nós estamos agora, a gente consegue observar que se fosse, né, diferente, os caminhos também seriam diferentes. Então, assim, eu fui obesa. Se eu não tivesse mudado a minha alimentação, eu estaria da mesma forma hoje. Porque seguir os mesmos caminhos vão levar aos mesmos resultados, né? A gente sempre escuta isso. Então, se a gente quer mudança, se a gente quer uma alimentação mais saudável, se a gente quer mudança de comportamento alimentar, a gente precisa de dar o primeiro passo, a gente precisa de mudar. A gente precisa de pegar um caminho diferente, porque não adianta ficar da mesma forma, né? Sim, isso mesmo, é muito legal. E aí, tem mais dúvidas? Não, eu fiquei pensando nesse negócio do suco, é bem interessante mesmo. E pensei, porque a gente sempre mandou água de coco, ou tem suquinho. Eu não dou para eles, por exemplo, todinho, essas coisas aqui, assim, sabe? Mas a gente tem uma caixinha, leite de caixinha, mas é só leite. Eu não sei se ainda é uma boa opção. É leite puro, sabe? Ao invés de mandar o suco. E sempre vai água junto.
Você acha Não, que é uma então, boa? é uma fonte de proteína. Então, assim, o que que é fonte de proteína? O leite, o iogurte, o queijo, os demais derivados do leite, né? A gente tem a coalhada, tem alguns cremes de queijo. Então, a gente consegue incluir isso na rotina de forma saudável também. Então, não é proibido você levar uma refeição líquida. Eu não gosto muito de fazer refeição líquida, eu preciso de mastigar, não gosto. Então, assim, se eu vou Sim. fazer um smoothie para mim, eu tenho que ter alguma castanha para comer junto. É Ai, gostoso, mas eu gosto de mastigar. Então, sim. se eu quero fazer uma refeição líquida, como que a gente faz então para levar uma refeição líquida? Porque eu não tenho uma bolsa muito grande para levar os três lanches de vez, né? Então a gente pode bater de lanche, a gente pode pegar esse leite, né? Pegar o leite com uma banana, colocar uma pasta de amendoim, Uhum. ou dependendo, por exemplo, se for Até um leite. aveia, né? Dá para bater aveia. É, Eu uso muita chia. Coloco eu em ia tudo. falar agora do overnight oats, que é muito Isso. bacana da gente fazer. Por quê? Fica da noite pro dia, da noite pro dia, você consegue ter aquilo lá dentro de uma vasilhinha pequena, cabe em qualquer lugar, você consegue levar. É sempre importante, né, quando a gente vai carregar a lancheira, ter uma lancheira térmica, que ela seja realmente térmica, que ela funcione bem. Porque se a gente não conserva de forma adequada os alimentos, a gente abre uma brecha para os micro-organismos, né, se desenvolverem ali. E uma alimentação que deveria ser saudável acaba sendo potencial para gerar doenças, né? Então é importantíssimo, né? Independente do que você for levar. Se for um iogurte, se for uma fruta, é importante que a gente tenha isso armazenado de forma correta. Sim. A gente aqui usa, eu falei já desse potinho da Termos. Eu não sei se está muito, se é bem conhecido no Brasil. Ele dura até Aquele 7 horas. inox, Ele é como se fosse uma marmitinha mesmo. Aí dá ele é para tirar. ótimo. Eu tenho coisa, eu tenho no feed, se alguém depois quiser ver. Mas eu acho uma ótima, assim, porque ele conserva super bem e você pode levar tanto gelado quanto quente, tipo fruta, iogurte, ou você pode levar também, tipo, arroz e feijão, se quiser levar, sabe? Que fica ali. Uhum. Ele é Sim, ótimo e é bom também que não libera contaminantes na alimentação, né? Porque a é, gente tem os plásticos, né? E todo mundo usa muito plástico hoje em dia. Só que a gente sim. sabe que quando tem essa mudança de temperatura no plástico, ele libera toxinas na alimentação. Então, mas o meu é BPA free, né? Ele é livre de bisfenol A. Mas o plástico ele não tem só o bisfenol na sua composição. Ele tem o fitalato também, que acaba sendo jogado no plástico também. Não significa que, ai meu Deus, agora eu tenho só plástico e eu não vou poder mais levar nada para a escola, sabe? Eu não vou poder levar comida nenhuma no meu plástico. O ideal é que você vá mudando, mas se você não consegue mudar tudo de vez, vai mudando aos poucos. Mas isso Então, é só para o que aquece ou para tudo? para o que aquece, é a mudança brusca de temperatura, né? Então, quando você aquece muito e quando você congela. Quando você Mas se eu quiser, aquece, por quando exemplo, você... então se eu quiser levar uma frutinha num potinho plástico, não tem problema. Você pode manter, porque ela não vai estar na sua temperatura ambiente, né? Então, assim, quando Aham. você muda... Agora, se ela vai ficar dentro do carro, você vai botar no plástico, ela vai ficar dentro do carro, tomando sol, aí já não é legal. Sim, entendi. Ah, é muito legal mesmo. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar hoje, tá 1 hora já aqui. Meu Deus! E a gente É muita falando, coisa. né, que... Não, eu tenho tanta pergunta, assim, tanta coisa que assim daria para ficar até amanhã de manhã aqui. É mais mesmo por causa do seu tempo também. E aqui já são tipo 11 horas da noite, mas assim, é muito interessante porque a gente está sempre querendo, né? Acho que para mãe a gente tem sempre essa culpa de querer também, né, que o filho coma bem, de que está fazendo a coisa certa, né? E o importante é sempre estar oferecendo, né? Acho que para o pequenininho ontem eu tive uma experiência porque meus filhos são muito assim diferentes um do outro, acho que sempre irmãos, né? Eu falei, o maior
eu falo que ele vai ser fitness, porque ele é batata doce, brócolis e peito de frango. O outro pequenininho já é, olha, totalmente diferente. A mesma mãe que gerou, né? E o outro já é assim, apesar de que o Samuel gosta de pão com manteiga de manhã, e eu comi muito pão com manteiga quando ele estava grávida. E o Thomas, que é o pequenininho, ele é assim, arroz, feijão e macarrão, sabe? Tipo, ele é mais gordinho, assim, ele come muito, ele gosta muito de proteína também. E aí eu andava meio até desanimado, porque eu falava assim, ele não gosta muito de nada verde, assim. E aí, até meu marido falou, o Samuel, ele gosta porque você dava suco verde para ele. Então, você vai inserindo as coisas ali no paladar da criança desde bebezinho. Só que aí, ontem eu falei assim, eu vou tentar dar brócolis de novo para ele. E eu peguei bem os pedacinhos pequenininhos e fui dando, assim, tipo, para ele provar, brincando, assim. Ele comeu um buquezinho de brócolis inteiro, ele tem 2 aninhos. Então, tipo assim, eu poderia ter desistido, nunca mais dado brócolis para ele, porque ele não gosta e pronto. Eu acho que é bem importante oferecer e criar alternativas, né? Porque a criança gosta, como você falou, da cor, da textura, né? Tipo, muita gente fica surpresa que eles gostam de vagem, os dois gostam de vagem, mas aí que eu faço uma brincadeirinha, eu pego, ao invés de dar simplesmente a vagem, eu abro, eu mostro para eles que tem as bolinhas dentro, aí eles querem tentar pegar aquelas bolinhas. É tipo assim, um trabalhinho ali, porque é um negócio tão pouco pequenininho, mas é só, para mim, o mais importante é eles estarem conhecendo, tendo a experiência daquele alimento, para não ser aquela criança que cresce e fala, não gosto de vagem, sabe? Tipo, né? Porque às vezes não teve ali a opção. Eu passei alguns momentos que o meu primeiro filho, como ele não gosta muito, ele não é aquele. Ele é muito assim, ele come devagar, pequenas assim, proporções, enquanto o outro, tipo, come um monte. Então, assim, eu fui entendendo, cada criança tem o seu jeito, né, de comer. O importante é sempre você estar oferecendo ali, mostrando, dando a opção, colocando na frente deles ali, que uma hora eles vão ter a curiosidade, né? Agora não pode desistir mesmo. Eu sempre falo que é importante ter paciência e persistência, porque quando a criança chega nesses 2, 3 anos, ela começa a fazer as preferências dela. Então, se a gente vai acatando isso como uma... Ai, peraí, só diminuir aqui. Os comentários ficaram na frente. Então, se a gente vai ficando... levando isso como uma verdade absoluta, ele não gosta, ele falou que não gosta, então eu não vou dar. Mas a gente tem que entender que a criança, da mesma forma que ela aprende a falar, que ela aprende a andar, que ela aprende a conviver com o mundo, ela também está aprendendo a se alimentar. Então, se ela se ela quer optar por comer só aquilo que ela gosta, a gente tem que incentivar ela a comer as outras coisas. Por quê? A gente sabe que a monotonia alimentar, você comer sempre a mesma coisa, vai trazer prejuízos futuros, né? Porque com a alimentação, você não come hoje e passa mal hoje. São anos, né? Você leva isso como hábito, né? Você cria um hábito que futuramente vai te prejudicar. E aí, a gente precisa de oferecer, porque se a gente vai, não, meu filho falou que ele não come brócolis mais. E aí você para de dar, porque ele não come mais brócolis. Então, se ele não vê aquele brócolis, ele realmente não vai comer mais. Por quê? Ele só vai lembrar se ele for visto. Então, por mais que a criança não coma, por mais que a criança tire do prato, ela já está tendo contato com aquilo ali, ela está vendo. Então, é importante a gente oferecer, continuar oferecendo, porque a criança não sabe aquilo que faz bem ou mal para ela. Então, é papel da família, né? De quem cuida. Isso. Incentivar. E eu acho que isso responde também uma coisa. Tem gente que fala assim, o que tem? Dá um chocolatinho para a criança. Exatamente o que você falou. Ela não sabe o que é bom ainda, né? Ou tipo assim, dá esse docinho para... Eles ainda não conhecem. Então, quanto mais a gente puder adiar isso, né? Eu acho que é importante. Essa é uma parte boa, assim, também da gente estar longe, que eu acho mais fácil de administrar. Com certeza. Não tem muita opção de docinho. E eu falo que a introdução alimentar começa na barriga, porque a partir da 16ª semana de gestação, a criança já começa a ter contato com os flavors, né, que eles falam, do que a mãe come. Então, se a mãe come muito doce durante a gestação, a criança já vai ter naturalmente esse paladar mais voltado para o doce. E a gente, ser humano, já tem esse paladar voltado para o doce naturalmente. Então, se a mãe consome muito doce durante a gestação, isso aumenta ainda mais. E aí a gente precisa de ter uma alimentação equilibrada desde a gestação, porque a gente já está moldando o paladar da criança mesmo sem saber. Sim. E aí a gente fica com dificuldade depois. E é incentivar, incentivar, incentivar. E optar por alimentos que sejam da safra, da época, porque eles são mais saborosos.
Então, quando a gente tem e geralmente mais baratos também, né? Eles têm uma qualidade melhor e são mais baratos. Sim, sim, com certeza. Esse negócio que você falou da gravidez é muito real, porque na gravidez do Thomas, eu tomava todo dia uma vitamina de banana bem gelada, assim, tinha que ser trincando de gelada. Às vezes eu até congelava, coisa de grávida mesmo. Fazia com um almond milk, o leite de amêndoas e a banana. Hoje, ele come, assim, tipo, todo dia de manhã tem que ter banana. Tem dia que você deixar, ele quer comer 2 bananas. Ele é, assim, o alimento favorito dele, assim, é a banana. Justamente, provavelmente por isso. Eu falo assim, meu Deus, tá acabando a banana. Eu fico desesperada se acabar a banana, porque ele fica louco por causa da banana. É assim mesmo, né? Ai. Mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar. A gente ainda tem um tempinho, né? Mas aí tá bem tarde já, né? Que é 9 horas da manhã. É, né? Não, mas se alguém, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Mas assim, não, queria te dizer que é muito legal, assim, meio que. Porque eu colhi informação aqui e ali, fica tudo muito espalhado, né? E é legal ouvir de você falar, eu acho que eu tô fazendo meio que certo. Uhum. Sim, muito... E quem quiser o e-book, né? No Uhum. link do meu perfil, tem o. É só você clicar que você vai ser redirecionado diretamente à página de pedido do e-book. E aí, quando ele aparece no e-mail, geralmente ele não vai para a caixa principal. Então você tem que olhar no spam, na lixeira. Sim. Pra achar. Eu já baixei o meu, logo que eu te conheci, foi a primeira coisa que eu vi, já amei, já falei, nossa, é ela mesma que precisa vir falar com a gente, né? E até aproveitando também, convidando as pessoas que estão aí, eu tenho também um guia gratuito que está na minha bio. Agradeço demais o convite, foi muito legal a live. Muito, muito bom. Pode contar comigo para mais lives, né? Se restarem mais dúvidas, a gente volta e conversa mais um pouco sobre isso. Com certeza, com certeza, Fran. Muito, muito obrigada. Eu vou tentar deixar salvo, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Um beijo, tá? Tá bom, um beijo. Até Tchau, mais. boa Tchau. noite aí.